Então vamos lá. O tema hoje de física é movimento circular uniforme. E vai ocorrer toda vez que os móveis, os corpos tiverem trajetória circular e velocidade constante. Ou seja, parecido com o movimento retilíneo. Tem movimento uniforme, retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado. Então, o circular uniforme também obedece a essa mesma lógica. Só que, ao contrário do movimento retilíneo uniforme, que não tem aceleração nenhuma, ou seja, não tem mudança de velocidade alguma, aqui no MCU nós vamos precisar da aceleração centrípeta, ou seja, os corpos eles entram na curvatura e para entrar na curvatura eles têm que obedecer à aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta. Por quê? Porque primeiro que se você tem uma velocidade mínima para entrar na curva e você a ultrapassa, você nem entra na curva, você derrapa. Isso é muito visto em corridas de carros, por exemplo, na televisão. Você vê os carros na reta acelerando a 300 e tantos quilômetros por hora, mas quanto mais fechada é a curva que os pilotos precisam fazer, eles têm que reduzir para pouco mais de 100 quilômetros por hora, que para eles é pouco, para poder fazer a tomada de curva. Então, a aceleração centrípeta, ela impõe essa restrição. A velocidade para fazer a curva, ela é inferior à velocidade que se faria em linha reta. Além disso, é considerado uma aceleração também por outro motivo. Para executar uma curva, a velocidade, ela vai manter o seu módulo, já que é movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é o mesmo, sempre vai ser o mesmo módulo, só que constantemente o móvel vai mudar de direção e de sentido. Então, continuando, o vetor velocidade ele precisa mudar de direção e mudar de sentido toda vez que for percorrer uma curva. Aqui no início ele está na horizontal, depois vertical, depois horizontal, depois vertical. Então, para fazer a curva, o vetor velocidade obrigatoriamente precisa estar sempre transitando entre o eixo X e o eixo Y. E automaticamente, quando você muda de direção, você também mudará de sentido. Então, a aceleração centrípeta não só impõe uma restrição maior ao vetor velocidade, no sentido de que ele não pode ser tão, um módulo não pode ser tão grande quanto seria em linha reta, mas ocorre mudança de direção e sentido. Então, o vetor sempre muda de direção e sempre muda de sentido ao percorrer uma curva. Cabe ressaltar que a aceleração centrípeta tem sentido radial, então ela sempre vai apontar para o centro da circunferência. Então podemos dizer, de modo muito simplificado, que a aceleração centrípeta é quem prende, quem segura o corpo na circunferência. Vamos seguir. E o cálculo dessa aceleração é dado por velocidade ao quadrado, velocidade linear ao quadrado, em metros por segundo, e o raio em metros mesmo. A aceleração centrípeta, como qualquer aceleração dentro da física, é dada em metros por segundo ao quadrado. Como, por exemplo, a gente tem aqui 25 metros por segundo em um raio de 50 metros. Qual seria a aceleração? No caso da aceleração centrípeta, seria 25 ao quadrado, 625, divididos por 50. Então, aqui seria 12,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o cálculo em si do módulo da aceleração centrípeta não é complicado. Agora, em relação à direção e sentido, aqui no desenho dá para perceber o seguinte: ela costuma ser perpendicular ao vetor velocidade. Então, por exemplo, o primeiro vetor velocidade aqui em cima, ele está na horizontal, então a centrípeta vertical. No segundo, vetor velocidade vertical, a centrípeta horizontal, no sentido de apontar para o centro da circunferência.
e assim por diante. Se você pegar o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta, ele vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Aí dessa forma você tira a aceleração você tira a direção e o sentido. Mas o módulo é esse aqui, v ao quadrado sobre r. Bom, como a gente está falando de movimento circular, que é algo que vai se repetir com frequência, já que a circunferência ela tem uma trajetória limitada, uma linha reta pode ter tamanhos variados. O movimento circular ele se limita ao tamanho da sua circunferência. Dessa forma, a gente vai ter a presença de frequência e de período, de modo similar ao que se vê na ondulatória, né, em ondas. Bom, para começar, período é o tempo necessário para uma volta completa na circunferência. Ou em ondulatória, né? O tempo necessário para se completar um ciclo de onda na prática. Então, período tem a ver com a ideia de ciclo, tem a ver com a ideia de começo e fim voltando para o mesmo lugar. Então, nesse caso aqui da circunferência, é uma volta completa. E a gente pontua isso em segundos ou em minutos. Lembrando que no sistema internacional é em segundos. Frequência é o número de voltas ou ciclos por unidade de tempo. Então, a gente pode usar Hertz, que é ciclos ou voltas por segundo, ou rotações por segundo ainda, e RPM, que são rotações por minuto. E aqui a gente entra no seguinte sentido. 1 minuto tem sempre 60 segundos, caso alguém precise fazer conversão, regra de 3. E 1 Hz equivale a 60 rotações por minuto. Ou seja, uma rotação por segundo, se eu botar para 1 minuto, eu vou ter que multiplicar por 60. Por isso, 60 RPMs. Por exemplo, eu tenho um período de 2 minutos. E isso está fora do SI. Se eu precisar responder no sistema internacional, eu tenho que passar de segundo para minuto. Então, é 2 vezes 60, 120 segundos. Aí você utiliza essa informação dentro do sistema internacional. Por exemplo, se a questão me dá uma frequência de 120 RPMs e eu precisar calcular outra informação que dependa da frequência, como vai ser feito? De RPM para Hertz é uma divisão por 60. Aí dá 2 Hz e aí você utiliza essa informação como a questão necessitar. Tá? Só cabe lembrar que, pela definição, período é o tempo para completar uma volta. E frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Na definição, se vocês perceberem, essas definições são antagônicas, elas são inversamente proporcionais uma à outra. Isso quer dizer que se em uma questão eu tenho um período alto, a frequência vai ser baixa. Se a frequência for alta, o período tem que ser baixo. Ou seja, toda vez que o período for maior que 1, a frequência vai ser menor que 1, e vice-versa. Isso também vai acontecer ao contrário. Dessa forma, eles são inversamente proporcionais, matematicamente, de maneira que a multiplicação entre os dois sempre vai dar 1. Então, se tiver qualquer questão que relacione período e frequência, caso tenha, é só saber que se eu multiplicar frequência vezes período, é igual a 1, sempre. Lembrando que o período é em segundos e a frequência é em hertz. Por exemplo, eu tenho uma frequência de 20 Hz, já está no sistema internacional. Se a frequência está no sistema internacional, quer dizer que o período também vai sair em segundos. É só colocar nessa expressãozinha e deixar a letra isolada. Se a frequência vale 20, vai ser 20 vezes t, ou 20t, e é só passar o 20 dividindo. Se a questão puder deixar na forma de fração, pode deixar 1 sobre 20, mas geralmente em física a gente tem a questão de número decimal, aparecem muito em provas. Então, 0,05 segundos. Sim, para manter uma frequência de 20 Hz, o tempo necessário por volta é de 5 centésimos de segundo. Ou você pode ler 20 Hz como 20 voltas por segundo. Ou seja, em 1 segundo se fazem 20 voltas na prática. Bom, vamos dar prosseguimento aqui às explicações, que agora vai entrar na questão do movimento angular. Toda vez que a gente executa o movimento angular,
quando a gente percorre a circunferência, a gente entra na questão do arco da circunferência. O que é arco? Arco, no caso, é a saída de dentro da circunferência. Você está em um ponto A, percorre um ΔS, você percorre um deslocamento dentro da circunferência, passando, né, pela estrada circular, saindo do ponto 1 até o ponto 2. Toda vez que se fizer isso, vai se fazer um arco na circunferência. Esse arco vai ser o deslocamento pela borda da circunferência, e deslocamento em física a gente sabe o que significa ΔS, ou deslocamento. Só que agora, em vez dele ser escalar, em vez dele ser apenas escalar, apenas em linha reta, ele vai ser feito aqui na curva. Só que quem já viu circunferência um pouquinho, já deve estar sabendo que toda vez que a gente percorre um arco, que a gente percorre um caminho pela circunferência, a gente também descreve um ângulo central. Tanto é que, se a gente traçar o raio até o ponto 1 e o mesmo raio até o ponto 2, vamos ter uma abertura. Então, quanto maior for o deslocamento pela circunferência, maior vai ser o arco. Em maior sendo o arco, maior será a abertura no centro da circunferência, ou maior será o ângulo central, que é Δθ. Então, o Δθ é o deslocamento angular, é o ângulo formado entre os dois raios no momento que eu atravesso a minha circunferência aqui por fora. Eu vou aumentando o meu ângulo interno aqui. Então, um é proporcional diretamente ao outro. Aumentou o ΔS, aumentou o Δθ. Então, ΔS, deslocamento, ou deslocamento escalar, ou ainda deslocamento linear, também tem esse nome. E Δθ é apenas deslocamento angular, ou seja, quantos graus a gente está andando aqui dentro da circunferência. Só que nem seria graus, né? Porque na física a gente tem outra unidade para isso, que se chama radiano. A gente aprende grau em geometria, geralmente no sétimo, oitavo e nono ano, do ensino fundamental, mas aqui para física a unidade padrão é radiano, então já tem que ficar um pouco ligado na conversão. Bom, então Δθ é o deslocamento angular, só que, como na velocidade média, a gente calcula como? ΔS sobre ΔT. Se a gente pode fazer isso com a velocidade convencional, podemos fazer isso com a velocidade angular. Com isso, a gente tem mais uma unidade para poder verificar. Qual é a velocidade angular? Se eu quiser saber a velocidade de formação desse ângulo interno aqui, desse ângulo central aqui, vai ser o deslocamento angular em radianos, Δθ, dividido pelo intervalo de tempo, esse sim continua o mesmo em segundos. Então, a velocidade angular ela vai ser medida em radianos por segundo. Só que, vamos lembrar que a gente pode percorrer na circunferência um pedaço dela, um arco menor, ou ainda, se eu começar aqui no ponto 1 e percorrer a circunferência inteira, eu vou percorrer um arco completo, ou uma volta na circunferência. O que vai remeter a outra grandeza, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Né? Ou simplesmente em ângulo 2π radiano. Dessa forma, se a gente percorrer uma volta na circunferência, teremos uma pequena modificação nessa fórmula aqui. Δθ vai ser 2π, porque uma volta em radianos é 2π radianos na circunferência, e o ΔT vai virar T maiúsculo de período. Por quê? Porque é o tempo necessário para uma volta. É a mesma ideia, mas só cabe lembrar que tem essa modificação. Então, a gente pode calcular a velocidade angular como Δθ sobre ΔT, se a questão mencionar o ângulo diretamente para nós, ou se não for dado isso, ainda dá para se defender com 2π sobre t, ou ainda, caso a questão não dê o período, a gente pode se defender com a frequência.
porque a frequência é 1 sobre t, basta tirar o t no denominador e colocar o f no numerador. Então, para calcular a velocidade angular, temos Δθ sobre ΔT, temos 2π sobre t, ou temos ainda 2πf. Lembrando que o valor de π não se substitui, a não ser que o avaliador da questão indique para a gente. Ou seja, não pode colocar π igual a 3, 3,1 ou 3,14 se a questão não indicar. Π é um número irracional, não dá para fazer nem fração geratriz com ele. Então, se a questão não deu o valor de π, deixa o π do jeito que está. O π é como se fosse mais um número. E vamos seguir. Por exemplo, eu tenho um Δθ de 8 radianos e um ΔT de 2 segundos e meio. Se a questão já deu o ângulo e o tempo, é só dividir e pronto. 3,2 radianos por segundo. Exemplo 2. Período de 8 segundos e π igual a 3, aí sim, π igual a 3, eu posso substituir o valor de π. Só que aqui a questão não deu o ângulo para a gente, mas deu o período. Se a questão deu o período, a gente pode comentar desta forma aqui. 2π sobre t. Se a questão der a frequência, é só fazer 2πf. Nesse caso aqui, o π vale 3, 2 vezes 3 são 6, e o período vale 8. 6 oitavos em decimal é 0,75 radianos por segundo. E exemplo 3 agora, frequência de 7,5 Hz. Então, se deu frequência, vamos utilizar a última fórmula, 2πf. E a questão está dando o π para a gente, 3,14. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 7,5. Então, vocês vão encontrar 47,1 radianos por segundo. Bom, e acredito que para comentar mais um pouquinho as relações, a gente falou muito de grandeza escalar e grandeza linear. É o seguinte, a velocidade média linear, que a gente já conhece, é ΔS sobre ΔT. Só que ΔS é o comprimento, o ΔS para uma volta na circunferência, ela é 2πr. 2 vezes π vezes o raio. É o contorno todo da circunferência. Para quem já viu circunferência um pouquinho, já está ciente disso. E para uma volta completa, o ΔT ele é o período da circunferência. Então, eu posso dizer que a velocidade é 2πr sobre t. Só que 2π sobre t, a gente já definiu antes. É o ômega, ou velocidade angular. Dessa forma, a gente pode substituir o 2π e o t por quem? Ômega. Então, a gente tem que a velocidade escalar ou velocidade linear sempre vai ser a velocidade angular vezes o raio. Então, o fator de conversão entre as duas velocidades é o raio. Se eu quero a velocidade linear, pega a angular e multiplica pelo raio. Se eu quiser o contrário, eu quero a angular e tenho a linear, é só dividir pelo raio. Pelo mesmo raciocínio, se a velocidade linear é a angular vezes o raio, podemos dizer o mesmo do deslocamento escalar. O deslocamento escalar vai ser o deslocamento angular vezes o raio, mesmo raciocínio. E para a gente também comentar na aceleração centrípeta, a gente comentou que era a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Porém, cabe lembrar que a velocidade escalar, eu tenho só a velocidade angular, como é que eu faço conta com ela? Então, como seria? A gente pega a velocidade escalar, que é W ou ômega R, é ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado, e cabe lembrar uma coisa, eu tenho raio ao quadrado no numerador e raio apenas no denominador. Eu posso fazer uma divisão de potências aqui. A base é R, repito a base, e diminuo os expoentes. Raio ao quadrado dividido por raio elevado a 1 é raio elevado a 1. Então, para calcular a aceleração centrípeta, então, nós temos duas ferramentas.
V ao quadrado sobre R, lembrando que o raio aqui tem que estar em metros, ou ômega ao quadrado vezes R, tá? Qualquer uma dessas duas resolve o nosso problema com a aceleração centrípeta. Lembrando que no MCU, a aceleração centrípeta é a única aceleração disponível para nós, certo? Então, com isso a gente encerra a explicação da parte teórica. É isso aí.